Que a paz de Jesus abençoe os nossos corações nessa manhã de domingo. A paz de Cristo, que não é um anúncio de uma sensação, até porque nenhuma sensação, nenhum sentimento é estável. Nós somos condenados à instabilidade. Ora estamos calmos, ora estamos agitados. Então não é essa a paz. É a paz no sentido de que nós não estamos em guerra com Deus, com os deuses, com Deus, com Jesus. Deus não é em Jesus apresentado a nós como alguém irado que nos condena. Deus não está irado com você. Aí você fala, mas eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa, eu sou mau. E ele diz, não, você não é mau, apesar de praticar maldades, você não é mau, você é minha filha amada, meu filho amado. E eu não sou contra você, eu estou a seu favor. Vai, e não pratique mais a maldade. Você é livre, você não é o erro que cometeu. Você não é o pecado que cometeu, você não é a transgressão que cometeu, você não é a traição que cometeu. Você é meu filho amado. Por isso, temos paz com Deus. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria convidar vocês a lermos em oração o capítulo 2 da carta aos Filipenses. Se você quiser ficar em pé, se quiser, num gesto orante, como o seu corpo ora. Alguns podem preferir até dobrar os joelhos, fique à vontade. Ou ficar ainda sentado. Talvez fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos na oração, a gente está fechando os olhos para fora, para as nossas demandas de poder, de visibilidade, de aparência, e abrindo os olhos para dentro, para o coração, não é? Fechamos os olhos para fora porque nós não nos guiamos por vista, mas vivemos pela fé e oramos. Eu queria que a gente lesse a Bíblia em oração. E eu selecionei um texto que é um dos mais belos textos bíblicos, que é também uma canção, que é capítulo 2 da carta aos Filipenses. Se você quiser fechar os olhos, eu leio como uma oração, ouça como uma oração. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós nos colocamos aqui em comunhão
como a gente precisa dessa comunhão. Para que a vida faça sentido, para ter valor para viver. A gente precisa de sentido, porque a vida com muita frequência se mostra caótica. Porque a vida com muita frequência, para nós, parece sem sentido. Ajuda-nos, Deus, hoje, para que na comunhão dos irmãos, na proclamação do Evangelho, a gente encontre graça, valor, significado para as decisões que vamos tomar, para a vida que vamos levar. Senhor, visita-nos hoje no sopro do Seu Espírito, acalme os corações aflitos, sensibilize o coração ressentido, enrijecido. Senhor, nós queremos um coração como o de Jesus. Tira o coração de pedra, Deus, e devolve um coração de carne, sensível, capaz de perdoar. Nós precisamos, Deus, nós precisamos desse coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Vamos cantar ao Senhor. Vamos agradecer com alegria, Betesda. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. A minha história fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia.
volta. Bem-vinda, igreja. De volta, sim. Eu é que estava demorando, né? É ótimo estar de volta com vocês. Não me explana, não. É com o coração cheio de gratidão, né, por este mês de festividades tão lindas, né, que a gente pode cantar aqui, estando juntos novamente, né? E mesmo nessa manhã chuvosa, né? Eu adoro chuva, né? Mas às vezes a gente, é uma reflexão, né, que sempre fica. Quando o céu se fecha, quando chove, que molha, que atrapalha os nossos planos, a gente tende a se frustrar. E é nesses momentos que a adoração nos sustenta. É quando a gente lembra das canções, é quando as mensagens vêm ao nosso coração e a gente ensina ao nosso próprio coração como é que se vive. Como é a atitude a se ter nesses momentos, que as coisas saem dos trilhos que a gente queria, né? O rumo que a gente queria, o eixo que a gente queria para a nossa vida. Então eu te convido a cantar mais com a gente. Flui o amor, porque eu nasci pra te adorar. Onde flui o amor, o meu prazer.
das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso respirar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso respirar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te Toda a criação te louva, Senhor. Eu junto com a criação, eu te adoro, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante aleluia. Aleluia.
Amém, graças a Deus. Quantas imagens lindas nós temos, imagens que nos revelam Deus, não é? E nós cantamos hoje aqui, nós proclamamos, nós dissemos hoje, eu não sou do mundo, não. Vocês percebem que tem um tom teimoso aí, né? Briguento. Tem uma birra aí, não sou. Né? Tem uma rebeldia. Não sou, não quero ser. Né? Agora, essa é uma expressão que não é o que passa pela cabeça de muita gente, viu? Não é uma expressão de alienação que eu vivo fora do mundo, né? Das relações, né? Do carnaval, da festa junina, da música, do filme, das amizades, né? Meu avô contava uma piada de crente que eu gostava muito na pregação. Eu adorava as pregações do meu avô, porque ele era um contador de história, criança, né? Não entende nada do culto. Quando conta uma história, aí ele dizia que essa história de Não Sou do Mundo, né? Que era um período de carnaval, estava tendo um encontro das mulheres na igreja, Assembleia de Deus, né? Um círculo de oração, e as mulheres elas iam de branco. No culto do círculo de oração, as mulheres iam de branco para a igreja, que era uma expressão de santidade, de pureza, de consagração. E aí acabou o culto, né, e vinha passando um bloco de carnaval. O bloco de carnaval passou e as irmãs da igreja saindo de branco. E aí ficou um folião perdido, né, para lá de Bagdá, queimado, passou assim, procurando para onde foi o bloco, ficou pelo caminho, e aí viu aquelas mulheres de branco, se aproximou delas. Vocês viram para onde foi o bloco? Aí elas, não, nós não somos desse mundo. Aí ele olhou assim, saiu correndo, desesperado. Não é isso não, não é isso não. Não é nada disso, de uma expressão de santidade, assim, de que eu sou puro e o mundo é impuro, né? Eu sou uma pessoa sem pecado e o mundo tem pecado. Não é isso. Não é isso. João diz na primeira carta, e essa é uma expressão de subversão. O mundo aqui tem o sentido de como as coisas estão organizadas, de uma cultura contra a vida. O mundo de que João fala é um mundo regido pelos poderes romanos, por César. É um mundo em que poucos podem, que muitos são oprimidos, em que os pobres são cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, e os dominados têm uma vida matável. A qualquer momento, qualquer soldado atropela, mata, acaba, né? É o cosmos. Mundo é a palavra original grega, é cosmos, que é a ordem, né? A ordem vigente, a maneira como as coisas estão organizadas. Ele falou assim, quem é amigo do mundo, disso aí, é inimigo de Deus. E quem é inimigo disso daí, quem se rebela, quem diz, não faço parte disso, eu não reproduzo esse projeto de desigualdade e de exploração, eu não reproduzo esse projeto de violência, quem é inimigo disso daí, é amigo de Deus. Então, quando a gente disser a próxima vez, não sou do mundo, não, tem que ser com tom rebelde. Eu não sou, não quero ser. E tenho raiva de quem quer ser. Né? É uma expressão rebelde, birrenta. Faço parte disso não, macho. Sou de outra, a minha lógica é outra. Eu quero uma cultura de paz, de misericórdia, de respeito. Não é? Que bom. Queridos, no próximo domingo, nós temos a nossa Santa Ceia. Nós vamos fazer uma Santa Ceia, um culto temático. E eu acredito que se Jesus viesse brasileiro, cearense, ele faria a última ceia numa festa junina. E depois de dançar a quadrilha e celebrar, comer muito milho, Jesus pegaria uma tapioca, repartiria a tapioca e diria,
isto é o meu corpo e eu o dou a vocês. Pegaria um quentão e diria, quentão não? Aluá, quentão é lá no sul. Pegaria um aluá e diria, este cálice é o cálice, este aluá é o aluá da nova aliança. Todas as vezes que vocês comerem essa tapioca repartida, compartilhada, e todas as vezes que vocês beberem esse aluá da nova aliança, vocês farão em memória de mim. Eu creio nisso. E nós vamos fazer uma Santa Ceia com essa, não vai ser aluá, porque eu acho que aluá nem todo mundo toma, né? Não sei, não gosta. Talvez uma cajuína. E aí vai ser uma festa linda. Nós já temos a sanfona já chegou, né? Já está na mão do sanfoneiro. Você não acredita, mas aquele cara de boné ali é um sanfoneiro de mão cheia. Treinado no sertão, sanfoneiro. Vai dar certo o triângulo também? O triângulo. Ah, não falou ainda com o Nil. Pela tua cara de pecador, tu não falou com o Nil. Tu tá com a cara de pecador hoje, macho. O Senhor tem misericórdia de você, pastor. Gente, eu estou brincando, tá? Né? Então, e aí se o Nil vai tocar o triângulo, o Nildo talvez zabumba. Então vai ser uma manhã de muito louvor com o nosso som. O coral preparou 2 músicas também da nossa terra. E vai ser uma manhã inesquecível, linda. Aí eu vou te propor o seguinte, você que está aqui e você que está em casa, que não venha apenas, mas convida uma pessoa. Quem é que você poderia convidar para participar de uma celebração bonita, uma celebração alegre, feliz, abençoadora? Quem você poderia convidar? Né? Eu vou fazer a reflexão, o tema já tenho, a reflexão já está encaminhada. O tema vai ser, o que me faz feliz? O que me faz feliz? Então, eu queria muito que você viesse, né? Queria muito. Convida uma pessoa, um amigo, uma amiga, já pensou nela aí? Já começa a orar por ela e traz para essa nossa festa abençoada, tá bom? E aí a gente traz as coisas para o café da manhã, nosso café comunitário. Minha sugestão é que a gente pense em ingredientes, né? Próximos de uma festa junina. Pamonha, canjica, pé de moleque, batapá, não. Macho, que tá com fome mesmo. Diz que domingo passado eu fiquei com essa história aqui, a Natália correu para casa, né? Aí a esposa da Natália, a Lina, já foi fazer um pirão para ela, que ela ficou desesperada de fome com essa conversa dos crentes. Diz que crente gosta muito de comer, né? Diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Não bebe pouco, né? Então, assim, nós vamos ter uma manhã linda em memória de Jesus, de renovação da fé, da salvação. Você é meu convidado, viu? E aí, você é meu convidado para trazer também um convidado. Nós vamos, nesse momento, apresentar nossos dízimos e ofertas, que é uma expressão de fé, é uma expressão bonita no mundo em que o dinheiro ele é objeto de disputas, de desumanização, não é? Essa semana a gente viu o que significa um monte de gente cheia de poder e pouquíssima humanidade, quando o nosso Congresso Nacional, por questões políticas de picuinha, mas movido por interesses capitalistas inconfessáveis, né, derrubou uma medida que pretendia ser uma medida de justiça tributária, né, fazer com que grandes especuladores, as bets também, que é um negócio que está fazendo um mal horrível ao Brasil, esses jogos espalhando que nem epidemia, gente que com compulsão por jogo, que está indo para psiquiatra, está indo para casa de recuperação, porque destruiu família, a vida, por causa dessas bets. As bets iam pagar imposto, porque não pagam, não devidamente.
E simplesmente o Congresso derrubou, como se fosse a coisa mais, e celebraram a vitória contra o governo, né? Na verdade, quem perdeu não foi o governo, quem perdeu fomos nós. É uma grande oportunidade de gente muito rica pagar imposto. E qual é a grande proposta desse Congresso, desumanizado por causa do dinheiro? É que se corte gastos. Adivinha onde é que se corta gastos? No atendimento à população, né? Saúde, educação e programas que ajudam, programas de compensação de renda, que ajudam projetos que lutam pela dignidade das mulheres, projetos que lutam pela dignidade da população negra, contra o extermínio é daí que vai ter que sair. É a grande proposta. Então, o dinheiro faz isso nesse mundo. É um pequeno exercício, é um exercício modesto, mas já um exercício de doação, né? O meu dinheiro serve à minha comunidade de fé, né? Através do meu dinheiro eu vou exercer a generosidade. O que eu ganho com isso, pastor? Ora, o que você ganha com isso? Nada. Nada. Não, mas eu vou dar o dízimo e não ganho nada? Nada. Você não ganha nada. Quem ganha é a sua comunidade de fé. Não é para você, é para a comunidade. Esse é um exercício de desprendimento, de entrega. A gente só faz coisas se a gente ganhar alguma coisa de volta, né? Dessa vez você não vai ganhar nada, você vai dar. Se você puder, se você tiver. Nós precisamos muito, nossa igreja, temos muitas contas que fazem parte da dinâmica da igreja e eu preciso que você se coloque ao nosso lado nesse momento. Vamos orar? Senhor, que o nosso dinheiro seja uma oferta também da nossa vida, seja também uma medida da nossa entrega, do nosso desprendimento. Esse dinheiro que não vai servir a mim, mas vai servir a uma comunidade de fé. Nós consagramos esse instante agora, em nome de Jesus. Amém. Você tem os dados bancários, ali atrás tem uma maquininha, se você precisar. Vamos servir ao Senhor. Sossega na presença de Jesus, desacelera no compasso deste século e escuta o sussurro do Senhor. Larga todo o controle que insistes em carregar. Obedece a dinâmica do teu viver e verás que fazer música também é pausas usar, e verás que adorar também é silenciar, também é silenciar. Acelera no teu coração o ritmo
sossega na presença de Jesus, desacelera no compasso deste século e escuta o sussurro do Senhor. Larga todo o controle que insistes em carregar, obedece a dinâmica do teu viver e verás que fazer música também é pausas usar. E verás que adorar também é silenciar, também é silenciar, também é silenciar. Desacelera. Bom dia, gente bonita. Vocês estão bem? Espero que sim. Que bom nós estarmos juntos nessa manhã, nesse tempo onde a gente pode, já foi sensibilizado na fé, com as canções, com a oração, com o encontro uns com os outros. E eu espero muito que essa reflexão também possa continuar a falar ao teu coração, à tua existência. E é uma reflexão que há muito tempo eu venho conversando com ela, venho costurando para que a gente pudesse estar aqui hoje, a partir da narrativa do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, dos versos 1 a 20. O milagre da ressurreição dos vivos. É o tema da nossa reflexão hoje. Eu espero que esse texto, essa palavra, possa ganhar contornos aí, afetos, dentro de você, dentro do teu coração. Possa te despertar para o modo a qual a gente está vivendo, para a maneira que a gente anda existindo. O Elianai falou sobre essa concepção de mundo que a gente está imerso e a gente está se negando a viver. O Evangelho é isso, é a negação do que está aí. Talvez essa narrativa deixe mais clara para a gente sobre esse lugar que a gente precisa dizer, não, basta, chega. É preciso a gente não estar imerso em uma experiência de Walking Dead, né? Vivemos quase uma nação zumbi, mortos-vivos, sem a tessitura do afeto, sem a paixão e o gosto pela existência. Está muito mais aberta a possibilidade do desencanto do que a chance da gente retomar o prazer pela existência. Vamos ler juntos. Eu leio na tradução do Frederico Lourenço, português, que traduziu brilhantemente a Bíblia. Tenho um apreço pela sua tradução.
E chegaram à outra margem do mar, a região dos Gerazenos. E descendo Jesus do barco, veio logo ao seu encontro, saído dos túmulos, um homem possesso de um espírito impuro, e tinha nos túmulos a sua morada. E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com uma corrente, pois já fora preso muitas vezes com grilhões e correntes, e despedaçaram os grilhões e quebraram as correntes, e ninguém era capaz de o dominar. E de dia e de noite, andava sempre entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E avistando Jesus ao longe, correu e prostrou-se diante dele, e diz em alta voz: o que há entre mim e ti, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me tortures. É que Jesus dizia-lhe: sai desse homem, espírito impuro. E Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Qual é o seu nome? E ele diz-lhe: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Parêntese importante: legião aqui se refere à legião romana. É a representação da força romana, da violência, da brutalidade do que o Império Romano é capaz de fazer. Então, aqui a narrativa, ela tem essa intenção, simbolicamente representar, o que está em mim, o que habita em mim, é um modelo de vida que é aplicado, que é fabricado, que é gestado pelo Império. E aí suplicava-lhe que não o expulsasse daquela região. Havia ali próximo do monte uma grande vara de porcos a ser apacentada. E os espíritos imundos suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus consentiu-lhes isso. E os espíritos impuros, saindo, entraram nos porcos, e despenhou-se a vara do precipício para dentro do mar, cerca de uns 2.000, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos. E as pessoas vieram ver o que se passara. E chegando junto de Jesus, e veem o possesso, ele agora está sentado, vestido, em perfeito juízo. Ele que estivera possuído de uma legião, e ficaram morrendo de medo. E os que tinham visto contaram-lhe como aconteceu ao possesso, e contaram a respeito dos porcos. E os porcos aqui têm uma representação econômica. As pessoas dali, daquela região, vão se importar muito mais em cuidar das suas atividades econômicas do que, de fato, aquele homem que sofre, que está à beira da morte, que é um morto-vivo, que é quase um cadáver ambulante, mas que ainda respira, que ainda tem corpo, ainda tem afeto, ainda tem relação, ainda tem vida social. Mas o que importa mesmo é onde estão os nossos porcos. E começaram a pedir a Jesus que se retirasse do seu território. E voltando Jesus para o barco, o homem que fora possesso suplicou-lhe que o deixasse estar com ele. E Jesus não lhe permitiu, mas diz-lhe, olha que interessante, o que Jesus diz para esse homem? Vai para a tua casa. Jesus não diz para a família, mas Jesus menciona um lugar, um espaço, um habitar. Vai para a tua casa, para junto dos teus. E conta-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. E ele retirou-se e começou a apregoar na Decápole o que Jesus fizera por ele, e todos se maravilharam. Todos se maravilharam. Você ora comigo nesse instante?
que as palavras se tornem sacramentos, sagradas para cada um de nós. Que esse tempo, que é um tempo de aceleração, que é um tempo de desatenção, de ruído, possa se tornar um tempo de presença, de uma escuta ativa, e que o teu Espírito possa ser essa presença discreta, mas capaz de suscitar em nós outros afetos, que a tua palavra possa abrir janelas, portas no nosso coração, e que de alguma forma o nosso coração possa ser curado, reparado, que de alguma maneira esse tempo seja um tempo onde a gente escuta e é devolvido a tua voz, em nome de Jesus. Quando a gente fala de sofrimento, permitam-me falar sobre a existência do sofrimento. Quando a gente fala dele, da dor, a partir do que a gente conhece sobre ele, o que precisamos fazer a respeito, o sofrimento percorre, se trilha genericamente, pelo menos em três instâncias principais. A primeira é a dimensão ontológica. O que isso quer dizer, pastor? A ontologia do sofrimento tenta responder à questão sobre a natureza do seu sofrimento, do seu mal-estar, a natureza da angústia, da ansiedade, do desespero, da depressão, do medo, da raiva, da tristeza. É a busca de encontrar qual é o princípio gerador dessa experiência. E a ontologia do sofrimento, que tenta justamente entender as suas raízes e implicações existenciais, vai nos dizer o óbvio. O sofrimento é uma experiência intrínseca e profundamente humana que cada um de nós há de experimentar. Cada um de nós. Essa é a ontologia do sofrimento. A segunda dimensão é a epistemológica. E a epistemologia do sofrimento é o estudo de como a gente sabe o que sabemos sobre o sofrimento. Refere-se aos sistemas de conhecimento, são os métodos, é a linguagem para a gente compreender, descrever, explicar, classificar e diagnosticar e dar sentido ao sofrimento. Neste aspecto, a gente tem a chance de explicar o fenômeno do sofrimento e as suas possíveis maneiras de lidar com ele. E é aqui que nasce a neurose, a mania, e as suas diversas perspectivas de abordagem. Vai tomar um medicamento, você pode fazer terapia. Então, essa é a dimensão epistemológica. A gente descreve o sofrimento e a gente coloca para diante das pessoas como a gente pode lidar com esse sofrimento. A terceira dimensão é a ética. Ou seja, quais são as consequências e princípios éticos na forma como a gente lida com o sofrimento? Mas não só apenas como a gente lida com o nosso sofrimento, mas como a gente lida com o sofrimento dos outros. Você já deve ter ouvido por aí, que muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: depressão é frescura. Há uma dimensão ética. Olha como é que essa pessoa olha, né? Veja como é que ela se coloca diante de alguém que está sofrendo. Ou seja, é como a gente olha-se diante daquele sofrimento, né? Como é que a gente vai lidar com ele, como é que a gente se importa com ele. Em outras palavras, é perceber a legitimidade da dor, é encontrar no outro ou em si que aquilo que você sofre, aquilo que lhe atravessa, de certo modo, é legítimo. Então, veja, sofrer, a ontologia do sofrimento já fez isso por nós, é uma manifestação comum a todos nós, dada a nossa condição de ser humano. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: será que esse sofrimento é igual? Não importa quem somos?
A resposta é não. O sofrimento não é homogêneo, dada a nossa natureza material desigual. Vamos pensar aqui. Um homem sofre diferentemente de uma mulher. Uma posição social vai fazer com que determinada circunstância do sofrimento seja diferente para uma pessoa que tem mais recursos financeiros e a outra que não tem recursos financeiros. As pessoas LGBT+, também vão ter, na dimensão do sofrimento, na relação com o sofrimento, distintamente das pessoas heterossexuais. E assim vai. Ou seja, o sofrimento não se trata apenas de uma realidade meramente interna, dentro de uma realidade e de uma manifestação puramente individual e biológica. A dor é mediada nesse contorno pelas circunstâncias históricas e culturais, pelos contornos e pelos espaços aos quais nós estamos imersos, pela realidade a qual nós estamos habitando. Por isso, a gente não pode desprezar os elementos sociais, considerando o sofrimento apenas em um distúrbio, em um transtorno mental, em uma desordem emocional que cabe somente ao indivíduo, cabe somente à pessoa. Isso é culpabilizar as pessoas por uma série de questões que são estruturais, que é a consequência de um adoecimento da sociedade que está impregnada em uma psicopolítica da morte. Perceba, o seu sofrimento, muitas vezes, talvez não seja oriundo apenas de uma relação biológica e que esteja ligado intimamente apenas a você, mas quem sabe também está diante do fato social, do lado de fora de você, devido a essa política da morte, necropolítica, que faz com que, de certa maneira, você também se sinta adoecido, porque você e eu estamos imersos nessa sociedade, nesse espaço, nesse lugar, nesse ambiente que nos sufoca, nesse habitat que, de certa maneira, nos adoece. Então, veja, é preciso a gente repensar o nosso sofrimento. E pensar o nosso sofrimento, que ele não seja apenas uma demanda, uma condição, um sintoma, de novo, que foi e é originado biologicamente, mas pode ser, e aí eu faço aqui didaticamente, repito, pode ser, que em grande parte é devido a esse estado social que estamos imersos. Em outras palavras, o nosso adoecimento, a nossa morte em vida, está sendo fabricado nesse modelo de existência que nos captura, que nos influencia, por esse sistema político e econômico que nos sequestra, que nos violenta, que nos machuca, que nos endemoniza, que nos rouba de nós mesmos, que fere a nossa identidade e que explora a nossa condição humana. Percebe? Então, talvez a sua dor, o teu sofrimento, seja muito mais do que apenas uma demanda individual, interiorizada, mas é atravessada por essa demanda que está aí, do lado de fora, que é uma psicopolítica que te engendra, que te endemoniza, que faz com que a gente seja submetido e sequestrado e se torna refém dessa condição de vida. E aí, o que é que vai acontecendo? A gente vai entrando em processos que vão nos diagnosticando, para nos enquadrar, para nos terapeutizar, para nos medicalizar e nos anestesiar desse jeito de viver. Abro aqui um parênteses, eu não sou contra a terapia, até porque estou me formando em psicologia, não sou contra a medicação, de forma alguma, até porque a tomo, mas a gente não pode se enganar. A gente não pode se enganar. Que a psiquiatria, a psicologia também podem ser instrumentos sociais de controle. Também podem estar a serviço desse modelo de vida, de novo, político, econômico, que está aí do lado de fora e que a gente não questiona. Deixa eu mexer mais um pouquinho. O que se tornou essa enxurrada de transtornos e diagnósticos mentais nos últimos anos?
Perceba, nomes não acontecem no vácuo. São expressões das tensões políticas de uma cultura e do seu tempo. Qual é a intenção de rotular quem está desajustado, desadaptado, em descompasso a esse estilo de vida? Já prestou atenção? Deixa eu te dar um dado histórico. Você sabia que negros escravizados, que fugiam de uma condição degradante, foram patologizados como drapetomaníacos? Drapeto, D-R-A-P-E, drapetomaníacos. Que mulheres que expressavam seu mal-estar com a violência, fruto de uma sociedade machista e misógina, foram chamadas de quê? De histéricas. E hoje, quais são os rótulos que a gente vai carregando, que são impregnados em nós? Pessoas que não funcionam conforme o ritmo de produção estabelecidos, tem TDAH. Gente que é adoecida em consequência de uma relação alienada e explorada com o trabalho, só pode ser burnout. Ou seja, há sempre uma indicação clínica, há sempre um diagnóstico que culpabiliza cada vez mais as pessoas e não as estruturas políticas que forjam nossa subjetividade, que atravessam a nossa identidade. A gente vai se culpando e achando que o problema é com a gente. Não, é esse modelo de vida que está aí, meu amigo. É essa forma de existência que vai te espremendo, te machucando, que vai te condicionando, que vai te tornando refém, que vai colocando patologias que você não tem. Vamos olhar para a narrativa. A gente precisa olhar para essa narrativa. Me permita esse exercício, não como um acontecimento de uma pessoa. Não é só a pessoa que se feriu, que se machucou, que está ali possuído por aquele espírito, mas é como uma metáfora de uma sociedade. A situação estropiada e adoecida, revelada no texto, traz um contorno social. Ele está possuído, eu já falei para vocês aqui, por uma legião, que é a força romana que representa o quê? A repressão, a violência, o ódio, a fragmentação, a exploração, a perda da identidade, da pluralidade social, a perda dos bens, a perda dos afetos e amores. Por quê? Porque é a legião romana responsável por levar a pax romana. Ou seja, a pax romana, que é apresentada pela legião romana, é o quê? É esse medicamento contra qualquer insubordinação, contra qualquer corpo que deseje transgredir aquele modelo de existência estabelecido, que é vigiado, que é fabricado pelo Império Romano. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, o que essa pessoa aqui denuncia nas suas palavras é o seguinte: a minha condição é devido justamente a isso, a esse lugar, a essa cultura, uma cultura que leva as pessoas à morte em vida. E hoje não estaríamos assim? Vazios em nossas rotinas, tornando os nossos afetos mortificados de beleza, de encanto? Cadê a nossa insubordinação? O que Jesus fez por essa pessoa que serve de uma pista, de um indicativo para ressuscitar cada um de nós nesse tempo? Trouxe apenas uma afirmação para vocês. Revivemos quando rompemos com a alienação de si e nos permitimos a experiência de novos vínculos. Veja, o processo de alienação é a desintegração, é a fragmentação. Foi o que aconteceu com essa pessoa.
na narrativa. Ela já não sabia mais de si. Estava imersa em uma atividade existencial que não era sua. Estava dominado por forças que lhe proporcionaram um processo de exclusão social e também da sua própria condição. O que lhe sobrou foi apenas um modo de vida brutalizado, insensível, onde até a dor foi sublimada e suprimida. Nada lhe contém, nada lhe importa, nada lhe toca, nenhum arranjo social e de laço afetivo é capaz de fazê-lo recuperar o bom senso, de levá-lo para um estado de permanência, para que ali possa haver escuta e acolher a sua própria dor. O que é que atravessa essa pessoa? É apenas essa sensação de ir e vir, sem saber de si nem para onde, permeado de atalhos que levam a lugares de morte. E aí a narrativa ela é cheia dessas referências. Onde é que ele morava? Os túmulos. Ele habitava os túmulos. Essa imagem de dizer o seguinte, olha, essa pessoa está viva, mas está morta. Ela está permeada desse sentimento e dessa sensação de não saber para onde ir, esvaziada de si mesmo, da compreensão e da própria realidade. Veja, a cena mostra justamente isso. Essa pessoa está desconectada da sua realidade, e o texto vai dizer isso. E de dia e de noite andava sempre entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Ou seja, há aqui alguém desenraizado, andarilho de uma existência vazia, em um mundo em suspensão, porque o que tinha sobre si produzia ruptura e sofrimento. Não o deixava ser, não o fazia uma pessoa, mas um morto-vivo, condicionado por um projeto, por uma trajetória que não era sua, era do império, era a legião, ele estava possuído por isso, por esse sistema político, econômico, que adestra e o torna refém, que o machuca, e que faz com que ele perda a compreensão de si mesmo, e que tenha a possibilidade de viver uma vida autônoma, uma vida interessante, uma vida autêntica. O que Jesus faz aqui é justamente esse jogo de mudar a trama a partir do seu nome. Jesus muda a trama dessa pessoa a partir do seu nome. Porque dizer o nome é mudar o destino. É para recobrar quem somos e em que momento nos perdemos. Qual é o teu nome? Você precisa se libertar desse nome que você carrega, que te assombra, nome do medo, da culpa, do ressentimento. O nome é essa busca da raiz do seu recomeço, é ser devolvido a um outro lugar, esse lugar que é seu e que lhe tiraram. É ser liberto de todas essas estruturas que tentaram domar o seu destino. É negar com toda disposição o que se tem oferecido para cada um de nós. Ou seja, Jesus, ao expulsar o nome que ele havia dito, traz para uma nova realidade. É a dimensão de um outro modo de viver. Em outras palavras, você e eu não podemos mais carregar o nome de uma sociedade onde o que impera são os jogos de poder e suas tramas. O que impera é o consumismo. Eu e você não podemos mais carregar esse nome que nos torna reféns de um mundo que deságua na tirania da pressa, da desatenção, do acúmulo, da violência, do ódio e da indiferença. É preciso a gente construir subversivamente pequenos rituais que nos devolvam a graça e a beleza de sermos quem somos, sem a angústia de performar, sem a angústia de desempenhar. Basta o que você é, diz o Evangelho. E eu acho interessante o verso 15. E chegam junto de Jesus e veem o possesso, sentado, vestido,
em perfeito juízo. Ele que estivera possuído de uma legião, estava possuído, mas não está mais. Há uma transição da vida que estava alienada para uma vida interessante, para uma vida autêntica e liberta a partir desse encontro com Jesus. E aí, de certo modo, a narrativa traz uma informação importante para a gente. Que é quando essa pessoa deseja ir com Jesus. E ele interrompe. Há um corte aqui, lacaniano. Não, você não vai comigo. A experiência da desalienação só se torna completa quando somos devolvidos à experiência de novos vínculos. Ou de vínculos que foram perdidos e podem ser retomados. É o que Jesus faz aqui. Você não precisa mais vir comigo. Não. Você não precisa fugir de você. Você pode agora dar conta do que você é, da tua realidade. Agora é com você. Você pode construir esse projeto de afeto, de amor, desses novos arranjos, desses laços que você perdeu e quem sabe você pode recuperar ou não, mas pode construir novos. Aí nas palavras do Harmut Rosa, meu novo queridinho pensador, o que Jesus faz aqui é propor uma imersão em um ambiente de ressonância. Veja, preste atenção. Se a gente está em um lugar que perdemos a conexão com Ele, e esse mundo está morto e surdo, nós também estamos mortos e surdos. E qual é o contrário disso? O contrário disso é justamente aquilo que apela aos nossos sentidos, que nos ressuscita, que nos toca, que nos comove, que nos move para fora, que me muda e a minha mudança muda esse lugar. Em outras palavras, Jesus propõe que ele volte para casa, que fique ali, para que se estabeleça uma outra relação com o tempo, com o habitar, mas agora longe do medo. Por isso que a gente pode reviver todas as vezes que nós somos impelidos, e ao invés de nos isolarmos, a gente pode criar comunidade que escuta, que se cuida, que se ampara, e que nos mobiliza a força e a coragem de ser. É o que Jesus faz aqui, com essa pessoa. E o que ele propõe para a gente nessa manhã. A gente precisa ter muito cuidado com o nosso desejo. Porque a gente pode entender que esse desejo que a gente acredita que é nosso, pode ser uma forma de fazer com que a gente se aliene da nossa própria condição. Será mesmo que esse desejo é seu? A gente precisa ter muito cuidado com o modo de vida que a gente está tecendo. E a gente se questionar. Será que é isso mesmo que a gente precisa? É o que importa? É o que nos interessa? Você quer ficar em pé comigo nesse instante? A beleza e o projeto do Evangelho é justamente isso. É de fazer as perguntas às quais a gente não tem coragem. A outra compreensão que a gente precisa ter é que, mesmo que você já tenha tido um diagnóstico, não é o diagnóstico que determina quem você é. Diagnóstico pode ser o lugar das
possíveis tramas da tua transformação. A gente vive um processo que torna a vida, de certa maneira, cada vez mais patológica. A todo momento nós nos vemos com as pessoas querendo nos enquadrar em um diagnóstico. Não, isso é TDAH. Você está desatenta. Não, isso só pode ser borderline. Percebe? O tempo todo a gente tenta apontar um adoecimento. E a gente não se questiona, não se pergunta, peraí, que modelo de vida estão me apresentando ao ponto de que esse tipo de conversa se tornou banal? Saúde mental sem justiça social não existe. É a denúncia que Jesus está fazendo. Não há como a gente não se opor à legião, que é a representação do Império Romano, para que esse homem, essa pessoa, seja salva e liberta. Não há como a gente não ressuscitar se nós não tornarmos a nossa vida uma insurreição contra esse modo de vida que está aí nos apresentando, dizendo que você tem que ter pressa, dizendo que você precisa acelerar o teu tempo, dizendo que você não pode ser e amar o inútil. Basta o que você é. É a primeira subversão do Evangelho. Basta o que você é. Você não precisa criar máscaras e máscaras para ser acolhido, ser aceito e ser amado. Segundo passo, não vamos desistir uns dos outros. A gente pode encontrar mãos que se estendam até nós. É casa. Pode ser essa casa aqui. Pode ser casa de amigos, amigas, que vão amparar o teu sofrimento, a tua dor. É a segunda dimensão do Evangelho. Vamos cantar uma oração para esse tempo? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
oração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Amém, graças a Deus. Bom, eu queria ter pregado essa mensagem, sabe? Mas foi o Johnny, graças a Deus por isso. Que palavra, que mensagem. É para a gente ouvir de novo, né? É para a gente assistir mais uma vez e levar bem a sério, porque parece ser o caminho das pedras, viu? Para a nossa vida, graças a Deus. Gente, a Santa Ceia no próximo domingo vai ser um culto, né? Um culto julino, um culto caipira, culto nosso, nordestino. E no domingo seguinte, o domingo 13, não vai ser aqui, vai ser na Tapera, que é um lugar próximo. Nós temos aqui carona suficiente para quem não tem, então você deve nos procurar. Igor está ali, ó, faz assim, Igor. Se você precisa de carona para ir para Tapera, ele vai te ajudar, o Igor vai te ajudar a encontrar uma carona, né? Então, não deixa para depois, fala logo com ele, que aí ele pega... Oi? E nos stories da Bethesda já tem o link de inscrição. A gente, né? No grupo da Bethesda, tá tudo aí. É só você ir lá fazer. Seria legal que você fizesse a inscrição para a gente poder ter uma organização. Por quê? Nós vamos ter um famoso pratinho lá, que eu acho que pode ser até 2 pratinhos para os mais gulosos, né? Tipo o meu amigo. E vai ser, esse pratinho vai ter o baião, a paçoca, vai ter vatapá, mas vai ter também, parece que calabresa cebolada e carne de sol. Então, negócio... Meu, pelo amor de Deus, pastor. Depois de uma pregação dessa, fica com essa tentação carnal aí. Fala, Igor. Não entendi, tá bom. E aí, a gente, R$25 por pessoa. Para demais, meu. Se for criança, a criança paga 15, é isso? R$15. Criança até 10 anos de idade. Achei legal, foi a Natália. Não, a nossa criança aqui em casa, amigo, vai pagar inteira, porque ela come mais do que a gente. Nós duas juntas, ela come mais do que nós duas juntas. Falei, tá bom. Então, viu que vai ser bacana? Então, domingo que vem aqui, nossa Santa Ceia, e domingo, dia 13, a gente vai lá para Tapera, que é um lugar que é bem nosso. A história da Bethesda passa pela Tapera, pela casa do Neemias, e da nossa
já em memória, mas guardada no coração, a Mazé. Então, vai ser um tempo bem especial. Ali a gente vai receber os novos membros. Havendo alguém para ser batizado, nós vamos batizar nas águas. Então, vai ser uma bênção, tá bom? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,